Na manhã de 25 de janeiro de 2025, uma onda de esperança percorreu o mundo católico. Um anúncio alarmante havia chegado do Vaticano. O Papa Francisco, o homem que inspirava milhões de fiéis em todo o mundo com sua humildade, sua fé inabalável e sua dedicação incansável à Igreja, estava gravemente doente. As notícias sobre sua saúde abalavam a comunidade católica, que sentia que o Papa, como um líder espiritual, era mais do que um simples ser humano. Ele era visto como o pilar de uma fé que unia nações, transcendentemente puro e imune às fragilidades da vida. Mas, ao contrário do que muitos pensavam, o Papa Francisco não era imune a dores, doenças e à fraqueza humana. Ele estava internado no Hospital do Vaticano, com o quadro clínico difícil, e os médicos trabalhando sem descanso para estabilizar sua saúde. Nas ruas de Roma, nos pequenos vilarejos da Itália e nas grandes cidades ao redor do mundo, a preocupação com o líder espiritual crescia, mas também se multiplicava uma chama de esperança. O começo da campanha. Foi em um café da manhã comum em Roma, um mês após o anúncio da doença do Papa, que Maria, uma mulher simples de origem siciliana, assistiu ao noticiário e ficou tocada pela situação. Ela estava sentada à mesa, com um café quente nas mãos, quando ouviu uma frase que lhe fez pensar profundamente. O Papa Francisco ainda não viu sinais de melhora. Ele precisa de um milagre, e o mundo espera por ele. Maria, como muitos católicos, não conseguia imaginar um mundo sem o Papa Francisco. Ela sentia uma conexão profunda com ele, como se ele fosse um avô espiritual, alguém a quem poderia recorrer em oração, mesmo sem nunca ter o visto pessoalmente. Seu coração se apertou e ela pensou: o que posso fazer por ele? Como posso ajudar esse homem que tanto fez por todos nós? Foi então que uma ideia surgiu. Em um momento de intensa fé, Maria decidiu criar uma campanha de arrecadação para tentar financiar um tratamento especial que pudesse ajudar o Papa Francisco. O tratamento, de acordo com rumores que circulavam na cidade, seria experimental e ofereceria uma chance de recuperação milagrosa. Maria sabia que, se todos os católicos se unissem, poderiam alcançar uma soma significativa que poderia ajudar. Ela iniciou a vaquinha online com um simples post em suas redes sociais. Ajudem o Papa Francisco. Ele nos deu tanto e agora é nossa vez de ajudá-lo a se recuperar. Cada centavo é um ato de fé. A campanha logo foi compartilhada por amigos e familiares, e com o tempo, a mensagem se espalhou como um incêndio. A princípio, o valor arrecadado foi pequeno. Algumas doações de fiéis devotos, pequenas quantias, mas cheias de fé. Contudo, à medida que a notícia se espalhava, mais e mais pessoas se envolviam. Grupos de oração, igrejas e paróquias se organizaram para arrecadar fundos, impulsionados pela fé de que, se todos se unissem, poderiam realizar um milagre. Naquela época, Roma estava cheia de turistas e fiéis que vinham de todos os cantos do mundo para rezar pelo Papa. Maria, junto com outros fiéis, organizava eventos de arrecadação de dinheiro em praças, igrejas e até mesmo em hospitais locais, onde católicos de diferentes países se uniam em oração e generosidade. As doações continuavam a aumentar a um ritmo impressionante. Quando a arrecadação chegou a 10 milhões de euros, a campanha ganhou cobertura da mídia internacional. Televisões e jornais publicaram reportagens sobre a iniciativa, e isso gerou ainda mais entusiasmo. Maria, agora a face da campanha, começou a receber telefonemas de padres e bispos que queriam apoiar a causa. Ela ficou sobrecarregada, mas ao mesmo tempo, seu coração se enchia de gratidão. O Papa Francisco receberia o milagre que tanto precisava. O conflito interior de Maria. Mas, à medida que a arrecadação aumentava, Maria começou a sentir uma pressão crescente. Em sua alma, algo não parecia certo. Ela olhava para os rostos dos fiéis que contribuíam, muitos dos quais sacrificavam o que tinham para ajudar, e sentia uma responsabilidade enorme. Ela sabia que não estava apenas ajudando a financiar um tratamento, estava alimentando uma esperança, um desejo que poderia ser frágil demais para resistir à dura realidade. A fé era um bem precioso, mas ela se questionava: será que o Papa Francisco quer que sua recuperação dependa de dinheiro? Ou talvez seria isso apenas uma ilusão,
uma maneira de transformar sua doença em um espetáculo de milagres e esperanças não realistas? Maria se via dividida. Seu coração dizia para continuar, para levar adiante a missão, mas sua mente começava a sentir a responsabilidade pela ilusão que estava sendo criada. Quando a arrecadação ultrapassou os 20 milhões de euros, ela sabia que o momento de tomar uma decisão chegaria logo. Foi então que ela decidiu escrever uma carta ao Papa Francisco. Não a enviou diretamente, mas compartilhou suas palavras em um vídeo gravado, com a esperança de que ele visse sua sinceridade. Em suas palavras, Maria confessava suas dúvidas e implorava ao Papa para que, se ele não quisesse essa arrecadação, pedisse a todos que parassem. Ela não queria mais alimentar a ideia de um milagre financeiro, mas temia que a fé das pessoas se transformasse em frustração, se o milagre não se realizasse como esperado. Maria, então, com o coração apertado, fez o que sentia ser o mais correto. Retirou-se temporariamente da campanha e pediu a todos que parassem de doar. Ela sabia que poderia ser vista como uma traidora da causa, mas a verdade estava em seu coração. A resposta do Papa. 2 dias depois, o mundo recebeu a inesperada resposta do Papa Francisco. Durante uma coletiva de imprensa, o Papa, embora ainda frágil em sua saúde, fez um pronunciamento que tocou profundamente todos os presentes. Meus queridos irmãos e irmãs, ele começou, com voz suave, mas cheia de autoridade. Tenho acompanhado com grande carinho as orações e o apoio de tantos de vocês. Sinto-me profundamente tocado pela generosidade e pela fé demonstrada em cada doação. No entanto, venho até vocês com um pedido sincero. Devolvam todo o dinheiro arrecadado. Não quero que minha recuperação seja vista como uma questão de dinheiro ou milagres financeiros. Minha saúde, como a de todos, é um presente de Deus, e se Ele me conceder a graça de melhorar, será por sua vontade, e não por meio de arrecadações. Ele fez uma pausa, seus olhos se tornando mais profundos. Por favor, não gastem mais nenhum centavo. O maior milagre já foi feito. Ele está no amor que vocês demonstraram, não em curas sobrenaturais. A minha cura, meus queridos, está na fé que compartilhamos e na união que nos fortalece. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas quando ouviu essas palavras. O Papa Francisco, com sua sabedoria, pedira para que o milagre fosse encontrado em outro lugar, não no dinheiro, mas no amor que transcende qualquer expectativa humana. Mas o Papa também fez um outro pedido que tocou o coração de todos. Como forma de agradecimento e gratidão, gostaria que, ao invés de continuarem a arrecadar, todos vocês, fiéis, me visitassem no hospital. Que cada um de vocês venha a mim, não com presentes, mas com orações. Vejam-me, escutem-me, e saibam que estou com todos vocês, assim como todos vocês estão comigo. O final. A campanha foi interrompida. O dinheiro arrecadado foi devolvido aos fiéis, e muitos de coração aberto aceitaram o pedido do Papa. Maria, com uma sensação de paz que não havia sentido antes, organizou uma pequena visita ao Hospital do Vaticano, onde o Papa estava sendo tratado. Ela sabia que não era o que esperava para o Papa, mas era exatamente o que ele desejava, uma demonstração pura de fé, sem envolvimento com dinheiro ou milagres fabricados. Ao chegar ao hospital, Maria viu o Papa Francisco, ainda frágil, mas com um sorriso sincero, que transbordava gratidão. Ele estava cercado de alguns cardeais e médicos, mas ao vê-la, estendeu as mãos, pedindo que ela se aproximasse. Maria, disse ele com uma voz suave, você fez mais por mim do que qualquer valor monetário poderia fazer. Sua fé é o milagre de que todos precisamos. Com um sorriso, ele se deitou novamente, o rosto ainda marcado pela dor, mas seus olhos brilhando com a força de uma fé que não precisava de milagres instantâneos para ser verdadeira. Maria, ao sair do hospital, sentiu-se em paz. Ela sabia que, ao invés de buscar algo que estivesse além do controle humano, havia encontrado o verdadeiro milagre no simples gesto de estar presente, de oferecer amor e oração. E isso, para ela, era o maior presente que o Papa Francisco poderia ter dado a todos. Reflexões finais. O impacto desse momento foi profundo, não apenas para Maria, mas para o mundo inteiro.
A história da campanha e do milagre da fé de Maria se espalhou por várias partes do globo, tornando-se uma poderosa lição sobre o verdadeiro significado da fé e do amor cristão. Ao longo dos meses seguintes, muitos fiéis se reuniram em orações silenciosas e pequenos gestos de caridade, longe da pressa de buscar milagres milagrosos ou soluções rápidas. A verdadeira cura do Papa Francisco, como ele próprio havia dito, não veio do dinheiro ou de tratamentos milagrosos. Ela estava na fé compartilhada por milhões de católicos que oravam não apenas pela cura física do Papa, mas pela continuidade de seu trabalho e pela mensagem que ele deixava para o mundo. A união de corações em oração, a bondade silenciosa e a certeza de que a verdadeira graça vem da fé e do amor ao próximo se mostraram ser mais poderosos do que qualquer quantia monetária. E assim, o Papa Francisco, com sua sabedoria, nos ensinou que a verdadeira fé não está em esperar um milagre extraordinário, mas em perceber que cada momento de oração, cada gesto de carinho, é um milagre diário que deve ser celebrado e vivido com gratidão. O encontro de Maria com outros fiéis. Enquanto o Papa Francisco continuava sua recuperação, as visitas de fiéis não se limitavam apenas aos famosos ou aos dignitários. Cada pessoa que chegava ao hospital, fosse um simples camponês ou um executivo, trazia consigo um raio de esperança e uma demonstração de amor genuíno. Maria, após a visita ao Papa, começou a perceber que o milagre da fé não se limitava a grandes gestos ou grandes quantias de dinheiro, mas nos detalhes da vida cotidiana. Ela passou a frequentar mais assiduamente as igrejas da cidade e se uniu aos grupos de oração que surgiam em Roma. O espírito de unidade que emanava daqueles encontros tocava seu coração de uma maneira profunda. A paz que ela sentia ao estar ao lado de outros fiéis, compartilhando orações e bênçãos, fazia com que sua fé se tornasse mais forte, mais sólida. Ela sentia que a verdadeira magia da vida estava na comunhão com outros, no fortalecimento coletivo, no abraço silencioso entre as almas que se uniam. Num desses encontros, ela encontrou pessoas que haviam também participado da campanha. Alguns estavam ali, com olhos ainda cheios de lágrimas, mas com corações plenos de gratidão. A verdadeira lição não estava apenas na cura do Papa, mas no fato de que cada doação, cada oração, havia contribuído para fortalecer a fé de todos os envolvidos, criando uma corrente de amor que parecia imbatível. Deus não pede grandes milagres, Maria, disse uma senhora idosa, com a voz suave e cansada. Ele pede que sejamos bons uns com os outros, que façamos as coisas com amor e que estejamos sempre prontos para ajudar quando necessário. Essas palavras ecoaram profundamente no coração de Maria. Ela compreendeu que, muitas vezes, as respostas que procuramos vêm de uma maneira sutil, e que, como católicos, somos chamados a viver a verdadeira fé, não através de atos grandiosos, mas através de gestos simples de amor e dedicação.